Boa noite, amados irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo se faça presente entre nós para todos sempre. Amém? Vamos orar para nós darmos início aos nossos trabalhos, ao nosso culto de adoração, de louvor, de gratidão e de aprendizado da palavra do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez reunidos aqui, ó Pai, para glorificar o Teu nome, dar graça pelas bênçãos recebidas, ó Pai, pedir a Ti, ó Senhor, por nós e por nossos amigos, nossos queridos, nossos entes, ó Pai, ouvir a Tua palavra e louvar, mas louvar muito ao Senhor por tudo que tem feito por nós. Nós oramos agradecidos através do amor de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém? Nós vamos ler assim a palavra do Senhor com muito entusiasmo, alegria e fé de que essa é a melhor leitura que possamos fazer. Hoje nós vamos ler o Salmo 150. Ele é bem pequeno, mas é de grande valor e é um salmo de louvor ao nosso Deus. Leiamos. Deixa eu trocar aqui a minha versão, que eu coloquei aqui uma versão que não é a mesma que está na tela. Pronto, agora está igual. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louve ao som de trombeta, louve-o com liras e harpa, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Juntos no último versículo, por favor, Max. Tudo que tem vida, aleluia. Se você tem vida, você tem que louvar ao Senhor. Que para todos aqueles que morrem no Senhor Jesus Cristo, vai estar louvando o Senhor na eternidade. Mas nós aqui, enquanto estivermos aqui, nós temos que louvá-lo e agradecê-lo. Irmão Mesaque, ore pela palavra do Senhor. Amém. Vamos louvar nosso Deus com o hino de número 228 do HCC. O pastor está lá nos auxiliando. Vamos colocar em pé, se você puder. Hino 228. A Deus demos glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus
Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Podeis assentar. Nós temos alguns avisos para estar passando aos irmãos. Próxima quarta-feira, às 20 horas, nosso culto de oração. Os irmãos estão todos assim convidados. Nós, além de orarmos, nós também estamos... O pastor está passeando pela Bíblia através das orações, com o tema oração em cada livro da Bíblia. Tem sido bênção aprender mais e mais da palavra do Senhor. Domingo, pela manhã, nossa EBD, última lição da revista que nós estamos estudando atualmente. Qual o tema? Não lembro o título não, mas vai ser a última dessa e nós já vamos estar pedindo a nova revista. Domingo à noite, nosso culto de adoração semelhante a esse. Não podemos deixar de agradecer aos irmãos que contribuíram e participaram do culto de ontem. Foi uma bênção, um maravilhoso culto. Quem não veio perdeu grandemente. Nós tivemos vários visitantes, pessoas de duas igrejas, além da nossa aqui. Uma mensagem abençoada e também uma confraternização assim, maravilhosa. Eu estava até comentando hoje de manhã com o pastor, os irmãos que vieram nos visitar, depois eles não queriam ir embora. Os irmãos da igreja foram embora, eles continuaram aqui. Né? Estava eu, o Mesaque, a Rafa, o pastor, e os irmãos estavam aqui conversando com a gente, tirando foto, aqui lá embaixo, e conversando. Aí uma irmã falou assim: Paulo, que recepção que vocês nos proporcionaram, dá vontade de voltar. Então, nós glorificamos a vida, glorificamos pela vida de cada irmão que estiver presente, contribuir, participar. E no dia 20, próximo, nós teremos outro culto semelhante. Se você não veio ontem, venha no próximo domingo. Nós estamos acertando já um pregador, dependendo da resposta dele, que acredito que será essa semana. Se não vier o primeiro, nós já temos a segunda opção também, que são duas pessoas. Eles podem até mudar a data, mas os dois estarão conosco aqui. São pessoas que levam muito sério a palavra, nós já os conhecemos e vai ser bênção também. O tema vai continuar o mesmo durante um bom tempo, comunhão, o mesmo texto, para nós nos fortalecermos. Nós precisamos fortalecer da comunhão, como a irmã falou ontem, né? Uma igreja em comunhão, o Senhor vai trazer mais pessoas para nós. Louvamos a Deus por isso. Temos a alegria, nós temos uma pessoa lá de Minas Gerais conosco hoje, está ali com a irmã Laura, a prima da irmã Laura. Qual é o nome dela, irmã Laura? Apresente ela para a gente, irmã Laura, por gentileza. Raimunda, dona irmã Raimunda, que seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida, a sua estadia aqui em São Paulo. Sempre venha com a irmã Laura enquanto estiver aqui conosco, aqui em São Paulo. Será sempre uma honra recebê-la. E a igreja tem uma mensagem especial para você. Qual é? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e que seja ricamente abençoada. Irmã Maria, nos dirija a Deus em oração pela vida da irmã que está nos visitando,
pedindo ao Senhor mais proteção e bênçãos na vida dela. Oremos com a irmã Maria. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, eu vou convidar a equipe de cânticos, nós teremos uns cânticos agora nesse momento. Vai ser bem parecido com o que foi ontem. Os irmãos parecem que gostaram, e nós também vamos gostar, e gostamos ontem, vamos gostar hoje de novo, né? Louvemos ao nosso Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Ser engrandecido. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Ser engrandecido. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia,
aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és grande, digno de honras, de glórias, de adoração. Por isso, nós exaltamos o Teu santo nome e esperamos que o Senhor tenha aceitado este louvor, estes cânticos como uma oferta agradável a Ti por cada um de nós. Continua falando conosco e recebendo a nossa adoração que lhe fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, queridos e queridas. Nós vamos ter agora um momento de oração. Eu gosto desse momento, assim, primeiro a gente faz os nossos pedidos, ficando de pé, demonstrando a sua necessidade, não para mim, mas para que a igreja saiba que você tem uma necessidade de você crer que o Senhor Deus pode te ajudar nessa situação. Às vezes, a minha necessidade para o irmão é pequena, né? Uma vez eu ouvi uma mensagem, não esqueço essa mensagem até hoje, foi aquela mensagem que fala muito conosco, né? E quem a trouxe foi o pastor Fulgêncio. Nossa igreja anda lá embaixo ainda. E ele falava dos gigantes, que nós temos alguns gigantes a vencer e sozinhos não somos capazes. E teve uma irmã que me falou que o gigante que estava assombrando ela naquele momento era a conta de água e a conta de luz. Então, às vezes o gigante que me assombra, o gigante que me afronta, para outro irmão é pequeno, né? Como o gigante que está te afrontando. Para mim pode ser pequeno, mas para o irmão, ou para mim, os nossos gigantes são enormes. E nós temos um Senhor que é maior que qualquer gigante. Nós acabamos de cantar a um Deus grande, maravilhoso. Então, se você tem um gigantezinho de estimação, ou um gigante novo, e você querer que o Senhor pode te ajudar a vencer esse gigante, você vai ficar de pé, o pastor Denis vai estar orando, intercedendo pela sua vida, ou da pessoa que você precisa que tenha assim, intercessão. E eu vou pedir que o pastor Denis esteja orando por esses pedidos. Oremos com o pastor Denis.
Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmão Denis. Agora, se o irmão tem assim, um motivo de louvor, aí eu vou fazer diferente. O irmão vai agradecer ao Senhor com orações, frases, para que toda a igreja participe do seu testemunho. Glorifique junto com você. Então, se você tem assim, um motivo de gratidão, fique à vontade, levante e ore. Orações simples e pequenas, de louvor e gratidão. Oremos. Amém. Amém. Senhor, nós agradecemos o dom da vida, agradecemos cada irmão, cada irmã, membro desta igreja, e assim também todos aqueles que adentram estas portas, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço, pois meus netos estão ouvindo a tua palavra ali embaixo, Senhor. Louvado seja o Senhor pela vida deles. Amém, Jesus. Sim, Pai. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora ter o nosso momento de dízimos e oferta. Irmão, o dízimo ele faz parte do culto, do nosso cultuar a Deus. Eu já falo e repito quantas vezes eu preciso. O Senhor, Ele sustenta a igreja. Nossa igreja aqui, esse templo, ontem os irmãos estavam falando, que templo maravilhoso, templo grande, e Davi estava em reforma. Não é o meu dízimo que sustenta essas paredes, porque a nossa entrada de dízimo, de verba por mês, ela tem sido pequena há um bom tempo, mas o Senhor tem nos dado capacidade de melhorar aqui. Eu tenho como dever, obrigação, ou como o irmão entender, de estar dizimando. Não é porque Deus precisa, é que eu preciso dizimar parte daquilo que o Senhor me dá. É 10%. Uma parte, dízimo é 10% do que nós recebemos. Não é porque o Senhor precisa. Quem precisa dizimar sou eu. Eu que tenho que cultuar o Senhor. Eu tenho que demonstrar a Ele que eu sei que tudo que eu recebo vem dEle. Então, se você não dizima, se você não devolve na casa do Senhor parte dos seus rendimentos, ore ao Senhor, peça perdão pela falha e comece a fazer. Tudo se renova, tudo se faz novo. Então, se você não faz, procure na Bíblia. A Bíblia vai te responder como que é. Não sou eu, mas se eu posso falar aqui à vontade, o pastor pode falar aqui, nós paramos só para falar sobre isso. Se você não tiver uma identificação com o Espírito Santo, uma identificação com Jesus Cristo e obedecer a sua palavra, não vai adiantar nada. Que o Espírito Santo toque no coração de cada um
abençoando, fortalecendo e dando entendimento da necessidade que você tem de cultuar a Deus através do seu dízimo e oferta. Nós vamos entoar o hino 235 do HCC. O pastor vai estar nos auxiliando nisso. Só bater o violão. Talvez seja um hino que poucos conheçam. Então eu vou cantar a primeira estrofe sozinho e você vai pegar o jeitão. E depois nós cantamos as outras duas estrofes. Vinde cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. De todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção, aleluia, amém. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. De todo coração, com fé e gratidão, cantai com devoção, aleluia, amém. Facinho, não é? Será que a gente consegue cantar? Vamos cantar mais uma vez a primeira estrofe? Vamos ver. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. De todo coração, com fé e gratidão, cantai com devoção, aleluia, amém. Simples, né? Bico. Alguém vai dizer bico na canela. Não, é fácil. Vamos lá, vamos colocar em pé para as nossas vozes saírem melhores. Alegres com fervor. Aleluia, amém. E se você veio preparado para ofertar ao Senhor, pode fazê-lo, tá? Fique tranquilo. Alegres com fervor, aleluia, amém. Rendei a Deus louvor, aleluia, amém. Ele nos guiará, sempre nos guardará, nunca nos faltará, aleluia, amém. Vozes bem alto erguei, aleluia, amém. Com toda a sua grei, aleluia, amém. Ó, adorai a Deus, sempre vós, filhos seus, na terra e lá nos céus, aleluia, amém. Amém. Irmão Zezinho, por favor, agradeça a Deus os dízimos e as ofertas alçadas.
Muito bem. Você que está presente, olhando para si mesmo e olhando para os membros ou as pessoas que estão aqui na igreja hoje, de todos os presentes, incluindo você, quem você acha que merece perdão? Você acha que alguém aqui merece perdão? Ninguém merece perdão aqui? Eita Deus. Se ninguém merece perdão aqui, então eu vou multiplicar ainda mais a minha pergunta, né? Pensando lá de fora. E aí você imagina os seus familiares, os seus amigos, aquele vizinho que de sexta para sábado, de sábado para domingo, fez um churrascão com a família e colocou lá o Michel Teló para tocar, às 3 horas da manhã, no som que todo o bairro podia ouvir. Esse merece perdão, não é? Merece perdão? Quem que merece perdão? Na verdade, querido irmão, querida irmã, o verbo merecer, ele não se aplica quando se trata de perdão. Porque no fundo, ninguém merece ser perdoado. Por qualquer coisa que tenha feito. Quem costuma aqui assistir partidas de futebol? Eu fico pensando na mãe do juiz, tadinha da mãe do juiz, né? Coitada, o juiz tem que ter 2 mães. Ele tem que ter a sua mãe mesmo, biológica, e aquela que ele leva pro jogo, né? Porque quando xingarem, não, essa aí que é a minha mãe. Vocês podem xingar, à vontade. Ninguém merece perdão. Porque perdão não é uma questão de merecimento, mas perdão é uma questão de necessidade. Olha só o que diz a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Evangelho de João, 5 a 10. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, 1 João 1, de 5 a 10. É carta, não é evangelho, viu? É a carta, isso, é a carta universal do apóstolo João, capítulo 1, de 5 a 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor, que ele se digne a abençoar esta palavra
na minha vida e na sua vida, querido irmão e querida irmã. Muito bem, chegamos à conclusão de que ninguém merece ser perdoado. Mas nós precisamos. E por que que eu e você precisamos ser perdoados? A primeira questão, na verdade, não é nem o porquê, né? Mas talvez uma outra pergunta deva se fazer necessária nesse momento. Deus pode perdoar tudo o que eu fiz? Muitas pessoas, querido irmão, querida irmã, fazem esse questionamento a si mesmo. Alguém passou por alguma luta grandiosa na vida. Alguém cometeu algo que aos olhos da sociedade era digno de morte. Eu estou pensando aqui, por exemplo, Francisco de Assis Pereira. Esse nome é familiar para você? Francisco de Assis Pereira? Francisco de Assis Pereira foi conhecido como o maníaco do parque, ali no Jabaquara. Ele conseguia convencer jovens de que ele era alguém que era capaz de fazer um book fotográfico da menina e levar para grandes agências para que ela se tornasse uma modelo fotográfica. E, inclusive para televisão. Com muita lábia ele conseguia fazer isso, levava as meninas lá pro parque do Jabaquara, o parque botânico, e estrupava, esquartejava e enterrava as meninas ali. Até que ele foi descoberto, porque uma menina conseguiu escapar, e ele foi preso, e, se eu não me engano, ele ainda cumpre pena em Tremembé, não é? Em Tremembé. Tremembé é a região lá de Taubaté. Então ele está preso lá e ele cumpre pena. Ele, no seu tempo de prisão, missões evangelísticas que trabalham nos presídios pregaram o evangelho para ele. Mais precisamente a Igreja Universal. Ele ouviu a mensagem e se converteu. Ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. E depois de um tempo perguntaram para ele se ele merecia sair, já que ele já estava cumprindo ali e provavelmente estava com um bom comportamento. Ele disse não. Ele em entrevista disse não. Porque se eu sair para a rua, existe uma grande chance de eu cometer os mesmos crimes que eu cometi. Aí eu pergunto a você, uma pessoa dessa merece perdão? É claro que o meu coração, o seu coração, a minha humanidade e a sua humanidade, e eu provavelmente não há entre nós ninguém que perdeu uma das meninas que ele atacou. Porque aí o peso seria muito maior, não é? A pergunta iria doer muito mais no seu coração caso você tivesse perdido alguém nesses trágicos acontecimentos. Acredite, há muitos entre nós, e muitos nós, eu não digo na igreja Parque Fernanda, mas aqueles que se dizem cristãos, que são favoráveis à pena de morte. Não, tem que ter morte mesmo. Eu não vou questionar o sentimento de cada um, né? Mas alguém que se diz cristão tem que rever esse questionamento, né? Porque próprio Senhor Jesus, na cruz do Calvário, quando estava sendo açoitado, injustamente, quando estava sendo pregado na cruz, injustamente, quando estava sendo maltratado pelos soldados e pelas pessoas que ali estavam, injustamente, ele disse ao Pai: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem.
A minha humanidade, a sua humanidade, ela diria o contrário: Senhor, manda fogo do céu, queima tudinho, manda tudo para o inferno. Esse seria o meu sentimento, o seu sentimento, porque nós somos humanos, não é? Nós somos carne, sangue humano, com o DNA de Adão e Eva, atravessam as nossas veias, e nós teríamos esse sentimento. Mas a pergunta que eu fiz é: Deus pode perdoar tudo? E a resposta é sim, querido. Querido e querida, Deus pode perdoar tudo o que eu e você fizemos na pequena vida que estamos atravessando aqui na terra. As pessoas que fizeram ou cometeram algo que ao seu ver, ou ao ver da sociedade, foi grandioso, elas acabam sentindo culpa pelo que fizeram, e têm certeza que chegaram em um ponto em que não há mais volta, não há mais retorno, não há mais transformação, não há mais perdão, não há como restaurar aquilo que foi perdido. O perdão é para os outros. Essas pessoas dizem: para mim não serve, para mim não tem mais perdão. O que eu fiz é tão grandioso, é digno de morte, eu não mereço ser perdoado. Alguns pensam assim. E depois do que fizeram, elas sentem que não merecem perdão, que ninguém merece perdão. Ninguém merece mesmo. Mas nós precisamos. Nós necessitamos do perdão de Deus. Seja o que for que eu e você tenhamos feito, nós podemos descansar, querido e querida. Podemos descansar no Senhor, que Ele perdoa todos os nossos pecados. E há apenas um grupo de pessoas que precisam ser perdoadas. Qual é esse grupo de pessoas que precisa ser perdoado? Os pecadores. Dos quais eu e você fazemos parte. E, portanto, todos nós precisamos do perdão de Deus. Nós participamos desse clube, não é? Nós participamos do clube dos pecadores. Não há como fugir disso. Nós fomos libertos pelo poder do pecado. Qual é o poder do pecado? Levar eu e você para a destruição eterna. O distanciamento eterno com Deus. É o que nós chamamos de morte eterna. Nós estamos livres desta questão. Nós não estamos livres da presença do pecado. Enquanto nós estamos aqui na terra, e enquanto estamos nesse corpo carnal, o pecado faz parte do nosso viver. O apóstolo Paulo diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. Considerar vivo para Deus não impede que eu e você pequemos enquanto estamos na terra. Nós vamos, infelizmente, chutar o balde. Nós vamos pisar no tomate. Nós vamos tropeçar na nossa caminhada. Porque nós somos humanos. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nos perdoando os pecados. Algumas pessoas, elas pensam que os seus pecados são tão chocantes que nem Deus pode lidar com eles. Ora, querido irmão, querida irmã, uma leitura muito rápida na palavra do Senhor, e o texto que nós lemos nesta noite nos mostra que Deus pode perdoar sim. E Ele não só pode, como Ele deseja perdoar a mim e a você. Ele deseja perdoar os meus e os seus pecados. Quer ver um exemplo? Davi,
O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele mandou matar um homem chamado Urias, para que ele, o rei Davi, ficasse com a esposa dele, Batseba. Fala a verdade, esse homem não era digno de morte? O próprio profeta Natan disse isso para ele. Aliás, o profeta Natan nem chegou a tanto, né? O profeta Natan contou uma parábola dizendo que havia um homem pobre, ele tinha somente uma ovelhinha, e aí alguém muito poderoso veio e roubou a ovelhinha desse homem. E aí o próprio rei Davi disse, esse homem é digno de morte. E aí o profeta Natan disse, pois é, és tu que o dizes. É tu mesmo. Porque o Senhor pegou a mulher de um homem que não era digno de ser tomada. Deus perdoou o rei Davi. Se Deus perdoou o rei Davi, Ele pode perdoar a mim e a você, querido irmão, querida irmã. O próprio rei Davi, ele vai escrever lá no Salmo 103, os versículos 10 a 12. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. O rei Davi sentiu isso na pele. Ele sentiu que não era digno do perdão de Deus, mas ele clamou ao Senhor e pôde sentir a mão poderosa do Senhor perdoando os seus pecados. Apóstolo Paulo é um outro exemplo, não é? Apóstolo Paulo, querido irmão, querida irmã, antes da sua conversão, ele caçava cristãos. Ele caçava, em primeiro lugar, judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Ele açoitava alguns e até matava alguns. Porque ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava cumprindo a lei do Senhor, o que o judaísmo ensinava. E mesmo assim, o Senhor Jesus se apresenta a ele e diz para ele, é importante que você saiba o quanto deve padecer em meu nome. E o apóstolo Paulo então se arrepende, se converte e se torna no maior evangelista, no maior missionário do Novo Testamento. 13 cartas são escritas por ele. Se Deus pôde perdoar o apóstolo Paulo, Ele pode perdoar a mim e pode perdoar a você também, querido irmão e querida irmã. Eu já comentei aqui que Jesus perdoou aqueles que crucificavam e deu também uma nova esperança a um dos ladrões que estava ao seu lado. Lembra disso? Você já leu o texto e sabe do que eu estou dizendo. Um ladrão clamava a Jesus, Senhor, tenha misericórdia de mim quando entrares no teu reino. E aí o outro blasfemava. E esse que clamava disse, olha, nós merecemos estar aqui. Ele não. E o Senhor Jesus então responde para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é uma declaração de que Jesus perdoou os pecados daquele ladrão, daquele malfeitor. Nós não sabemos o que ele fez, mas aos olhos da sociedade em que ele vivia, era digno de morte. E Jesus o perdoou. Deus o perdoou. E nós cremos que ele foi salvo pela fé que exerceu em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Algumas pessoas, elas ficam muito preocupadas com a questão do pecado imperdoável, né? Pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus mencionou isso lá em Mateus capítulo 12, versículo 32. O contexto da passagem, querido irmão e querida irmã,
deixa claro que nosso Senhor está se referindo aos líderes religiosos da sua época que não aceitaram a mensagem vinda de Jesus, porque era uma mensagem vinda do Espírito Santo de Deus para a conversão deles, para a transformação de suas vidas. Eles chamaram esta mensagem de Beelzebu. Eles não creram. E se não creram, não foram restaurados. E todo aquele que não crer, não será restaurado. Então, não tem salvação, não é? Por isso que se chama pecado imperdoável. Enquanto nós temos vida, temos esperança. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, entregar os nossos fardos a Jesus, porque Ele troca conosco o seu fardo, e o fardo dele é leve, e assim Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz, querido irmão, querida irmã, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e não só isso, nos purificar de toda a injustiça. Nossos pecados, querido irmão, querida irmã, eles não são e nem podem ser maiores do que o nosso Deus. E muitas vezes, por causa das lutas, das dificuldades que nós passamos, nós achamos que não há salvação, que não há restauração, que não há um renovo. Mas creia, querido e querida, há sim. Nós não podemos afirmar que estamos sem pecado. Não, eu estou limpo, minhas mãos estão limpas, o meu coração está limpo. Não, nós não estamos. Pastor, mas o Espírito Santo de Deus não habita em mim? Se ele habita em mim, então o mal não habita em mim. Não, o mal não habita em você, mas ele faz parte de você. Porque nós somos maus por natureza, apesar do Espírito Santo habitar em nós. Parece que há um paradoxo em relação a isso, mas isso é verdadeiro. Quando eu e você tivermos aquele encontro maravilhoso com Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, isso só foi possível porque você foi inundado pelo Espírito Santo de Deus. E não importa se você falou línguas estranhas, se você rodopiou, se você foi ao terceiro céu e desceu, se você teve visões, não importa. O que importa é o que aconteceu internamente com você, através do poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que corrobora com Deus que nós somos filhos de Deus. E nisso não pode haver dúvida. Se há dúvida, a dúvida não é de Deus. A dúvida é de Satanás. É algo ou que ele está plantando em nossa mente, ou, na verdade, nós não tivemos um encontro verdadeiro com Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para o Francisco de Assis Pereira, para todos esses maníacos que têm aparecido aí. Essa semana apareceu mais um médico que resolveu fazer atrocidades com as suas pacientes, injetando nelas anestesia maior do que elas precisavam para as intervenções e se aproveitavam da fragilidade delas. Coisa horrorosa, não é? Aos nossos olhos, um fulano desse precisa ser lançado na cova dos leões,
Mas não leão que come carne. Os leões lá das jaulas, né, das prisões. Esse é o nosso desejo carnal. Esse é o nosso desejo como ser humano. Mas eles também precisam, eles necessitam do perdão de Deus. O fato de necessitarem do perdão de Deus não quer dizer que eles estão livres para não cumprir as suas penas perante os homens. Devem cumprir, como Francisco de Assis Pereira está cumprindo, como tantos e tantos outros, que mesmo se convertendo, precisam cumprir as suas obrigações para com a lei dos homens, com a lei do nosso país. Mas independente disso, todos nós precisamos nos ver com a lei de Deus. E precisamos do perdão de Deus. Porque se não tivermos o perdão de Deus, desculpa a expressão, estamos lascados, queimados, eternamente no mármore do inferno. Por isso nós precisamos, nós necessitamos do amor de Deus. Se nós afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deus é verdadeiro, verdade está em Deus. Ele é amor, capítulo 4 vai dizer isso. E nós também precisamos amar uns aos outros, a começar em nós. Clamar por perdão a Deus é demonstração de amor próprio. Eu amo a mim, e eu não posso permitir que minha alma, seja lançada no inferno. Então o que eu faço? Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas omissões e aceita a minha vida como uma oferta agradável a Ti. Baixe sua fronte, eu quero orar contigo, querido irmão, querida irmã. Não sei o que tem passado em sua vida e não sei se você tem lutado para com algum pecado, para alguma dificuldade, para alguma luta. E talvez você mesmo tenha se questionado, será que eu tenho perdão de Deus? Eu quero convidar você a fazer uma oração de pedido a Deus, pedindo que liberte você desse pensamento e que você se limpe deste mal, crendo que Deus pode perdoar os seus pecados. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a Tua palavra, Senhor Deus. Palavra que nos incentiva a buscarmos o Senhor, nos incentiva a sermos fiéis a Ti. Palavra que nos ensina também que não há nenhum pecado que não possa ser perdoado por aqueles que temem e que amam o Senhor verdadeiramente. Ó Deus, nós pedimos a Ti, eu peço por mim primeiramente, mas também peço pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por todos que estão presentes aqui nesta igreja e aqueles que estão acessando esta mensagem. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Senhor. Limpa o nosso ser, o nosso coração e aceita as nossas vidas. Aceita nosso louvor, a nossa adoração. Aceita nossa oferta agradável a Ti. E cuida, Senhor Deus, para que nós vivamos uma vida que Te agrade, uma vida que glorifique o Teu santo nome. Quando as pessoas nos encontrarem nas ruas, que elas possam ver em nós a Tua luz, porque nós queremos andar na Tua luz. O Senhor não vive nas trevas, em Ti não há trevas nenhuma, como lemos nesta noite. Por isso queremos andar na luz, queremos ser iluminados pelo Senhor. Por isso, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados e aceita a nossa oração. Oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem.
Nós estamos chegando ao final do nosso encontro coletivo, mas o nosso encontro individual com Deus, ele não termina nunca. Enquanto estamos aqui na terra, o Senhor está conosco. Se deixarmos esse mundo, nós estaremos com Ele. Um último aviso que eu preciso dar, você está ouvindo aí as crianças, não é? Nós estamos em EBF, Escola Bíblica de Férias. Esse ano nós fizemos aí um teste, algo diferente. Normalmente as nossas escolas bíblicas de férias aconteciam ou ao longo de uma semana, ou em um final de semana. Nesse ano nós fizemos diferente, nós fizemos em 4 domingos, um pouquinho antes do início do culto da noite. A ideia era trazer não somente as crianças, mas os responsáveis dessas crianças, para que estivessem conosco aqui louvando e adorando ao Senhor. Próximo domingo é o encerramento da nossa EBF. E o tema da EBF é como é bom ser amigo de Deus. Então eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, a convidar seus vizinhos, seus parentes, principalmente crianças, para estar conosco. Hoje vai ter lanchinho para elas lá, um lanchinho especial, e semana que vem também. Então nós teremos alguns irmãos trazendo aí comes e bebes para as crianças. Então eu peço que você incentive seus vizinhos, seus parentes, você que tem crianças lá de 0 a 12 anos, traga aqui para a igreja, para a finalização deste evento. Tenho certeza que será bênção para a vida delas e para a vida da nossa igreja também. Bom? Vamos colocar em pé? Agradecer a presença da dona Raimunda conosco. Deus abençoe sua vida. Agradecer a presença da Edi também, que está aqui conosco, né, Edi? Dá um tchauzinho assim, ó. Isso. A Edi é nossa irmã, amiga, e caminhamos junto desde 2005. 2006, para ser mais correto, né? 2006 nós fomos para a Represa Nova, estava lá Edi, Marcelo, pastor Cacuto, e nos tornamos membros daquela igreja, e desde então, não só a irmandade cristã tem feito parte da nossa caminhada, mas a amizade também. Então, ela sentiu o desejo de estar aqui conosco, nós passamos lá na casa dela e trouxemos, né? Obrigado, viu, Edinho? Um abração no Marcelo, na Laura, no Gugu. Deus abençoe grandemente a família. E Deus abençoe a sua família também, querido irmão, querida irmã, nesta noite. Dia 10 e 11 de setembro, nós celebraremos 35 anos de organização da nossa igreja. Então, você também é convidado, convidada, todos os seus amigos e parentes a estar conosco naqueles 2 dias de louvor e adoração a Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre cada um aqui, cada família representada. Nós pedimos que o Senhor nos leve agora em paz, em segurança aos nossos lares e que nos dê uma semana ricamente abençoada, Senhor Deus, produtiva para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus, Pai. E se o Senhor enviar o Seu Filho para buscar a Tua igreja, que nós sejamos encontrados dignos de viver eternamente ao Teu lado, Pai. E se o Senhor ainda nos conceder vida, que possamos usá-la em primeiro lugar para o reino de Deus e a sua justiça, para edificar os nossos irmãos e para ser instrumento de salvação aqueles que vierem a crer em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Amém. Se você desejar dar um abraço em quem está ao seu lado, fique à vontade.